Pai, por Tua bondade e misericórdia nós estamos aqui, nós estamos vivos, nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor permitiu nós virmos protegidos por Tua mão e também, em especial, nós agradecemos porque o Senhor tem sido generoso com as nossas vidas ao se revelar a nós através da Tua palavra, Senhor. Nós agradecemos que tudo que nós aprendermos nesta manhã seja, Senhor, para a Tua glória e também para que nós sejamos transformados, que os nossos corações e as nossas mentes sejam convencidas por Tua palavra e assim vivamos em obediência ao Senhor. Proteja-nos, Pai, neste local, guarde as nossas vidas, também peço por aquelas pessoas que estão a caminho, que o Senhor possa livrá-las de todo o mal e que nada impeça delas virem aqui para aprender, estudar a Tua palavra, cultuar e adorar ao Senhor. Assim nós Te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, continuando então a nossa série de estudos nas doutrinas da graça, esse estudo eu tenho extraído o conteúdo quase que exclusivamente do livro As Antigas Doutrinas da Graça, do pastor Paulo Anglada, pastor presbiteriano Paulo Anglada. Nós já vimos na primeira aula a introdução. Vimos que o histórico, basicamente, como que nós chegamos até aqui, e nós temos em nossas mãos, as doutrinas da graça. Hoje, efetivamente, vamos aprender e iniciar o estudo dos 5 pontos do calvinismo, ou das doutrinas da graça. E o primeiro ponto, conforme o cronograma aqui de estudo, é a depravação total. E na próxima aula, se assim permitir Deus, nós veremos objeções a este ponto do depravação total. Muito bem, hoje estudaremos sobre depravação total. E o primeiro conceito que eu peço para que você preste atenção a respeito desse ponto, depravação total, que faz parte, que nós vimos sintetizado naquele acróstico, nas primeiras letras dos pontos das doutrinas da graça. Quem se lembra do acróstico? É tulip, é a flor tulipa, né? Só que em inglês, T-U-L-I-P. Primeiro ponto é total depravação. Depravação total ou depravação radical. O que é depravação? Perdidos no pecado. Ok. O que mais? Caído. O que mais? Pode falar. Totalmente corrompido. O termo depravado ou depravação, você pode antagonizar com o termo perfeição. Ok? Depravação é o antônimo de perfeição. Ok? Muito bem. Depravação total. Em decorrência da queda, ei, reformados, ei, cristãos, vocês precisam lembrar, vocês precisam sempre ter em mente o que significa queda. Porque quando os presbíteros estão ensinando aqui, o homem caiu, houve a queda, o que vem à sua mente? É que Adão estava caminhando e tropeçou, ou que o ser humano, ele estava, que nem diz lá o mineiro, né, ele trupicou? O que é? O que é queda? Você está aprendendo, então você precisa, agora, se você não sabe, você precisa então entender que queda foi o quê? Foi o pecado, foi a caída, foi o tombo dos primeiros pais. E que tombaço! Nós vamos ver. Então vamos lá. Em decorrência da queda, ou em decorrência do pecado dos nossos primeiros pais, em decorrência daquele tombo que jogou os dois no chão, diante de Deus, o pecado original, o original é lá de trás, impregnou de tal modo a natureza humana que alcançou seu espírito, mente, vontade, sentimentos
e o próprio corpo. O pecado impregnou a natureza humana em sua integralidade. Integralidade. Quando uma pessoa está fazendo uma receita de uma comida e ela coloca um ingrediente estragado, se a dona Marlene está fazendo lá aquela esfirra deliciosa que ela faz, e ela coloca, por exemplo, um ingrediente estragado, se ela coloca, por exemplo, como recheio da esfirra, uma carne estragada, o que acontece com aquela esfirra? A esfirra fica impregnada e estragada. Não é? De tal ponto que se você, às vezes, tentar tirar a carne que está podre, estragada, até a massa fica impregnada de uma coisa estragada. Certo? Foi isso que aconteceu. Impregnou a natureza humana. O pecado impregnou a natureza humana de tal modo que a sua mente, espírito, corpo, raciocínio, vontade foram afetados, foram impregnados, foram estragados pelo pecado. Muito bem. Inabilitando o ser humano a fazer qualquer coisa espiritualmente agradável a Deus. Nada do que o ser humano possa fazer pós-queda agrada a Deus. Algo que o ser humano faz por ele mesmo. Nada. Levante as suas mãos, pecador, diante de Deus e fala: toma, Senhor, eu ofereço isso para o Senhor. Levante. Sua mão está suja. Sua mão está suja. Sua mão está suja e muito suja. E não é só um dedinho da mão direita, não. Todo o seu ser está sujo diante de Deus. Então ofereça-se para o Senhor, Ele vai te aceitar? Você está inabilitado para agradar a Deus. O ensino bíblico sobre a queda e suas consequências. Ok, então nós estamos nos baseando aqui no ensino, não de homens. Nós não estamos aqui ensinando a doutrina de Calvino por causa de Calvino. Nós somos calvinistas, então vamos seguir à risca fielmente as doutrinas de Calvino. Não, irmãos, nós estamos seguindo os ensinos de Calvino e seus discípulos e seus antecessores também, porque houve reformadores antes de Calvino e pré-reforma também que seguiram essa linha. E também antes, na Idade Média, e também antes, os pais da igreja, século III, século IV, século V. Agostinho, São Tomás de Aquino, todos eles seguiram essa linha. Mas por quê? Porque eles estavam baseados na Bíblia. Gente, nós não estamos aqui dizendo, vocês têm que seguir essas doutrinas porque Calvino estava certo. Não, porque a Bíblia está certa. Você não se declara, eu sou calvinista, eu sou cristão, como Calvino foi. É isso que você é. A gente não veste a camisa que eu sou calvinista. Grande coisa, se você não for salvo, você vai para o inferno. E aí? Não, eu sou crente em Jesus Cristo. E eu creio na palavra dele. Como Calvino creu e foi um homem destemido. Como Martim Lutero foi um homem destemido, porque eles ensinaram o que a Bíblia ensina. Portanto, o ensino bíblico sobre a queda e suas consequências. Este ponto corresponde com o ensino bíblico? Vamos ver? É isto que as Escrituras revelam com relação ao homem em seu estado de pecado? Vamos ver. Você vai ser convencido, se você não crê na depravação total, se você não crê nos 5 pontos do calvinismo, você vai ser convencido pela palavra de Deus. Ela é poderosa para mudar o seu e o meu coração e nos convencer. Nada mais tem poder para mudar a nossa mente petrificada, senão a palavra de Deus, que é poderosa para convencer-nos da verdade. A queda. Houve uma simples desobediência sem maiores consequências? Não. Não, tem muitos, diminuindo a gravidade da queda. Adão desobedeceu, tudo bem, quem não desobedece, né? Não. Houve uma desobediência gravíssima, de tal forma que afetou toda a raça humana. Não foi qualquer coisa, foi um processo em que o pecado envolveu
totalmente o ser de nossos primeiros pais. Veja, agora que você está aprendendo sobre depravação total, a depravação, o total, não é somente você dizendo assim, ó, você olhando horizontalmente. Todos os seres humanos são depravados. O total não é somente isso, não é que todos os seres humanos são depravados, mas também você tem que olhar verticalmente. O ser humano é totalmente depravado. Não é somente que todos os seres humanos são depravados, mas o ser humano é totalmente depravado. É isso que você tem que ver também. É esse olhar horizontal e vertical. Todos os seres humanos são imperfeitos, são pecadores, e eu sou totalmente pecador. Nada escapa da depravação do meu coração. Nenhuma área da minha vida escapou. Não é, Roque? Desculpa? Na superfície e na profundidade, exatamente, totalmente o ser de nossos primeiros pais. O intelecto foi tomado pela dúvida, que produziu incredulidade. Nós vamos ver, capítulo 3. Que gerou insubmissão, que por sua vez degenerou em rebeldia contra Deus. A vontade foi tomada pelo desejo pecaminoso de tornarem-se iguais a Deus. Foi pouca coisa? Foi muita coisa. Gravíssimo diante de Deus. E os sentimentos só foram satisfeitos com o prazer carnal de comer o fruto proibido. Vamos fazer a leitura de Gênesis 3. É um capítulo riquíssimo da história da humanidade, sobretudo da história da redenção de Deus do seu povo. Hoje, obviamente, não tem como eu detalhar expositivamente as profundidades, as riquezas, os tesouros do capítulo 3. Mas vamos pelo menos fazer a leitura e uns comentários esparsos do capítulo 3 de Gênesis. Vamos lá. Gênesis 3. A queda. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. Um certo dia lá, a mulher estava no jardim, provavelmente próxima da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a serpente chegou para ela e disse: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? É verdade isso? Querido, Satanás, o objetivo de Satanás é atacar a verdade. É verdade? Será? E a mulher respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Essa é a verdade. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele. Alguns intérpretes destacam essa expressão, nem tocar nele, como um acréscimo de Eva, porque na ordem, em Gênesis 2, 16 e 17, Deus não tinha falado para não tocar nele. Parece que Eva falou: posso nem tocar. Mas Deus disse: não comer. Ok? Para que não venham a morrer. Serpente, essa foi a ordem. Então a serpente disse à mulher: será que você vai morrer? Ela disse isso. Ela indagou novamente. Ela afirmou, atacando diretamente a verdade de Deus: é certo que não morrerá. É certo que vocês não vão morrer. Olha a outra verdade construída, afirmada, entre aspas, a outra verdade, paralela à verdade de Deus que Satanás sempre está jogando para as pessoas. Lembram-se da pregação de João? Algo sobre a verdade? Só há uma verdade absoluta. Mas o mundo, o sistema maligno, os ímpios, criam, produzem e acreditam em tantas outras verdades. Versículo 5. É certo que vocês não vão morrer. Sabe por quê? Porque Deus sabe que no dia
em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Mulher, Deus não está sendo bom com vocês. Mulher, Deus é mau. Ele está escondendo algo que vocês poderiam estar desfrutando já há muito tempo. Deus está negando a vocês o conhecimento total de todas as coisas, tanto do bem quanto do mal. Até agora vocês estão vivendo escravos de Deus. Vocês não querem liberdade? Deus está sendo mal com vocês, mulher. Vendo a mulher, olhou, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Olha só, a mulher olhou, cobiçou, desejou. Houve agora um desejo, não em comer simplesmente o fruto gostoso, houve o desejo de desobedecer. O problema não está na televisão, o problema está no meu desejo em ver coisas pecaminosas na televisão. O problema não está no celular, o problema está em eu ver coisas pecaminosas e alimentar a minha mente. A ordem foi, não coma daquele fruto. Essa foi a ordem. Mas a mulher desejou o fruto e no coração dela ela já desejou desobedecer. Para dar, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E Adão estava de pé. Agora Adão chegou na história, né? Moisés fala, de repente Moisés acrescenta Adão aqui próximo de Eva. Tomou do seu fruto e comeu, e deu ao marido, e ele desobedeceu. Adão também, naquele momento, já estava decidido a desobedecer. E comeu. Então os olhos de ambos se abriram. E percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Os olhos se abriram e eles sentiram vergonha de si mesmos diante de quem? Da serpente? Diante de Deus. Na verdade, que foi o medo que entrou no coração do ser humano que sabe que está fazendo coisa errada. 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Onde você está? Deus não perguntou: onde você estava, Adão? Deus perguntou para Adão: Adão, para pensar onde você está agora. Você está agora, Adão, longe de mim. Você parou para pensar nesse tempo verbal que Moisés escreveu? Deus não perguntou simplesmente: Adão, onde você estava? Você tinha que estar perto da sua mulher. Não. Adão, agora. Onde você está agora diante disso que você fez? Você já está longe de mim. Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Já começou aí ações pecaminosas, raciocínio depravado, raciocínio corrupto. Qual que foi o raciocínio corrupto de Adão? Foi ela, Deus, não fui eu. E aí? Perceberam agora já onde Adão está? Adão está sem Deus, longe de Deus, por conta do pecado. Foi ela, Deus, e eu comi. Então, o Senhor disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi.
Eva assumiu consequência de um coração corrupto já, que ela também já estava longe de Deus. Então o Senhor Deus disse à serpente. Legal, Deus começou com Adão, depois com Eva, mas não perguntou nada para a serpente, para Satanás que era ali, e estava ali personificado numa serpente. Mas aí Deus agora começa o julgamento, a maldição, o castigo pela serpente. Vamos lá. Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Aqui Deus não está dizendo exclusivamente com relação ao animal serpente, mas para Satanás, para o inimigo. Para o inimigo. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência. Olha só que interessante que Deus está falando para a serpente. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência, serpente. Qual que é a descendência da serpente? Todos os ímpios. Qual é a descendência de Satanás? O que é descendência? São filhos. Quais são os filhos de Satanás? Os ímpios. Deus falou, por conta disso, os ímpios, aqueles que são filhos da mentira, porque Jesus falou, Satanás é pai da mentira, e Satanás faz filhos. Filhos da ira. Filhos de Satanás irão contra a descendência da mulher. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. O que Deus está falando para a serpente aqui? A inimizade, a partir de agora, foi estabelecida entre todos os ímpios, pecadores, e o filho da mulher que viria. Qual é o filho da mulher que viria? Jesus. E a sua descendência e o descendente da mulher. Deus não falou, e os descendentes. Não, é o descendente. Aqui, queridos, é o proto-evangelho. Aqui é o embriãozinho do evangelho. Deus mostrando para você e para mim que, veja, o descendente da mulher, quem? Cristo. Ferirá a cabeça. De quem? Da serpente. E a serpente, e você, serpente, lhe ferirá o calcanhar. O que prejudica mais, ferir o calcanhar ou ferir a cabeça? Hã? Satanás faz alguma coisa para Cristo? Ferir o calcanhar é nada. Cristo aqui já tem a vitória pré-determinada por Deus, porque a vitória do Cordeiro foi determinada antes da fundação do mundo, e Deus está falando assim, ó, Satanás, você já está derrotado, porque o descendente da mulher lhe ferirá a cabeça. Você já está derrotado. Como que Cristo feriu a cabeça da serpente? Morrendo na cruz. Deus é soberano. As coisas não aconteceram fora do controle de Deus aqui. Aqui não é um plano B. Deus tinha planejado o Éden perfeito, o homem e a mulher perfeitos, e uma raça humana perfeita, e tudo no final daria certo, mas de repente apareceu Satanás na história e estragou o sonho de Deus. Não. Já estava tudo determinado, decretado por Deus, inclusive como ele derrotaria o inimigo, Satanás. Ok? E a mulher disse, aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Aqui, Deus já está dizendo, vocês vão ter problemas. Vocês não vão viver mais harmonicamente. Vocês não terão paz entre vocês. Por quê?
Por causa o problema está no outro? Não, por causa de vocês mesmos. Cada um, corruptamente, não faz bem para o outro. É assim no seu casamento? Gente, no meu casamento, por mim mesmo, eu não faço bem para ela. Se não for a graça de Deus. Foi o que aconteceu aqui. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Aqui veio a corrupção no coração do homem de ser mal no lar, no serviço, na sociedade. Mal. Adão deu nome para todos os animais. E antes da queda, Adão era feliz no que ele fazia. Ele cultivava o jardim. O que é cultivar o jardim? Ele levantava de manhã, tomava o seu café, ia cuidar do jardim, ia cuidar dos animais, ia dar oi para a arara, né, falar bom dia para o elefante, dar um beijinho em Eva. E assim ele vivia, feliz da vida. Feliz da vida. Nenhum mal havia no coração de Adão até então. Mas por conta da queda, da corrupção, do mal. A partir daí, tudo se corrompeu. Do suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. O homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse, veja, aqui quando Deus faz roupas de pele para vestir, cobrir o homem e a mulher, aqui houve o sacrifício de um animal para cobrir a culpa de Adão e Eva. O que Deus fez com Adão e Eva? Salvou. Mas eles não tinham feito nada para ser salvo. É isso mesmo. Deus teve misericórdia de Adão e Eva. E vocês são meus. Vou salvar vocês. Prefigurando o sacrifício de Jesus Cristo. Deus salvou Adão e Eva, eliminando deles a culpa diante de Deus. É bem verdade que depois Adão e Eva sofreram pelas consequências do pecado, mas eles foram redimidos pelo sacrifício. E pela fé, eles foram salvos. Pela fé, nesse sacrifício, nesse acolhimento de Deus, pela graça de Deus, Deus salvou Adão e Eva. Num sacrifício que já prefigurava o sacrifício de Cristo, Jesus. Então o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós. Deus disse para quem? Para Ele mesmo. Aqui é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo conversando. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, e é preciso impedir que estenda a mão. Tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Tem muitas coisas maravilhosas nesse trecho que eu não vou conseguir, não vai dar tempo de eu explicar aqui. Quem sabe um dia a gente explica com relação ao homem tomar do fruto da árvore da vida e comer. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. O caminho da árvore da vida é somente por Jesus. Jesus. Muito bem. Perceberam aí? Lembraram aí da queda? Olha só, terrível momento na história da humanidade. Queda dos nossos primeiros pais. E o resultado imediato da queda? Qual foi o resultado? O que aconteceu logo quando eles desobedeceram, se revoltaram contra Deus, não cumpriram a ordem de Deus? Aconteceu conforme Deus havia advertido. Abram lá Gênesis, volta um pouquinho aí, Gênesis 2:17. Agora eu vou pedir para você ler vários textos, tá? Eu gostaria que vocês participassem agora na leitura dos textos seguindo o nosso estudo. Gênesis 2:17, quem achou, leia bem forte. Lê o 16 também, se eu não me engano, é Deus falando. Vai. O Senhor
Deus deu essa ordem. E a consequência? Pelo descumprimento. A ordem de Deus foi: não coma desse fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer, certamente você vai morrer. Qual foi a consequência? O homem morreu no dia em que ele comeu. Fisicamente não, mas a partir dali iniciou uma contagem regressiva, fisicamente falando, para Adão e Eva. Eles não estavam sujeitos à morte, inclusive física. Mas a partir dali, o relógio não passou a contar progressivamente, não houve uma contagem regressiva para Adão e Eva. A partir dali, Deus, pela desobediência, Adão e Eva, o relógio da vida de Adão e Eva se iniciou 55, 54, 53, 52, 51. Eles não morreram imediatamente, só cerca de 900 anos depois, mas eles morreram fisicamente. Foi uma consequência do pecado. Em que sentido, então, nossos primeiros pais morreram no dia da desobediência? Eles morreram espiritualmente. Olha só, foram separados de Deus, que é a fonte espiritual. As Escrituras não deixam a menor dúvida quanto ao estado espiritual do homem não regenerado. Efésios 2, de 1 a 5, abra lá. O que aconteceu imediatamente com o homem após a queda? Morte física e morte espiritual, conforme quem tinha dito? Deus. Conforme Deus havia dito. Efésios 2, de 1 a 5. Acharam? Paulo, no início do capítulo 2, ele mostra a situação da depravação total do homem. Gente, é bíblico isso? É bíblico. Quando Deus disse, certamente vocês terão catarata nos olhos. Certamente vocês terão unhas encravadas, tá? Se vocês comerem do fruto proibido, certamente vocês vão ter uns arranhões nas costas. Não, Deus disse, certamente morrerão. Morrerão. E a serpente disse, não, é certo que vocês não vão morrer. Mas morreram. A consequência imediata foi morte espiritual. E eles passaram também, o homem e a mulher passaram a ter morte física. Voltaram para o pó que foram feitos. Morte espiritual. Por isso que a conversão na Bíblia é descrita com termos como regeneração. O que é regeneração? Regenere, no latim, gerar de novo. Por que tem que gerar de novo? Porque está morto. Morto. Outro termo. Novo nascimento. Por que tem que nascer de novo? Porque está morto. Por que tem que vivificar? Vivificação. Dar vida novamente. Vida. Ressurreição. Esses são os termos. Não é à toa que as Escrituras e os escritores inspirados por Deus usaram esses termos, porque o homem está morto, e quem está morto precisa de vida, precisa de regeneração, precisa de vivificação, precisa nascer de novo. Jesus disse para Nicodemos, é necessário que nasça de novo. Não é necessário que haja uma cura para uma doença, é necessário que nasça, porque você está morto. Você não precisa de remédio, você precisa de vida. Você está compreendendo a situação do ser humano diante de Deus? É morte espiritual, não é doença. Propagação para toda a raça humana. A queda produziu em Adão e Eva uma natureza pecaminosa, depravada, hereditária. Olha só o que Davi escreveu, Salmo 51, versículo 5. Leiam lá. Muito bem. De fato, eu sou pecador desde quando eu nasci. Mas não é porque Davi, ao nascer, por ele ter pecado, ele se tornou pecador. Não. Presta atenção. Nós somos pecadores porque pecamos ou pecamos porque somos pecadores? Nós
somos pecadores porque pecamos, ou nós pecamos porque somos pecadores? Pecamos porque somos pecadores. Muito bem. Sabe por quê? Porque se nós fôssemos pecadores porque pecamos, se nós não pecássemos, nós não seríamos pecadores. Não, mas joga fora isso aqui. Aqui, ó. Nós pecamos e você peca. E não há quem não peque, porque é pecador. Muito bem. Então é isso que Davi está dizendo. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Não é que ali Davi não está dizendo que o sexo em si é pecado, não. Davi está mostrando que na concepção, eu já vim para o mundo pecador, é isso que Davi está dizendo. O gene do pecado foi transmitido por eles, pelos nossos pais, a toda a raça humana, de modo que, Romanos 3, 10 a 12, o que Paulo fala? Queridos, vocês ouviram o que o César acabou de ler, Romanos 3, 10 a 12. Vocês perceberam alguma brecha para que haja alguém fora dessa regra nesse texto? Não há. Não há. Todos, por conta do pecado original, todos se corromperam. Todos. Propagação para toda a raça humana, não há um justo sequer. As Escrituras também ensinam que Adão foi o cabeça representativo de todos os descendentes. Todos nós estávamos representados nele. Assim, o pecado é considerado nosso. Romanos 5, abra lá e leia bem forte, versículo 12. Olha só que legal que Paulo escreveu aí. Assim como por um só homem o pecado entrou na humanidade, e aí ele fala, se ficasse só nisso, assim por causa de um só homem o pecado entrou na humanidade, se parasse por aí, nós íamos falar assim, maldito Adão. Seu miserável. Por causa dele eu estou nessa situação. Mas Paulo escreve, ele continua. Por causa de um só homem o pecado entrou no mundo. E por conta disso, todos pecaram. Você peca, a culpa é sua. A culpa é sua. Mas houve a representatividade da pessoa de Adão para toda a raça humana. É isso que Paulo está explicando. E Paulo está, bem simplesmente falando, Paulo está dizendo assim, ó, todos nós somos pecadores assim como os nossos primeiros pais. Todos, sem exceção. Pior do que morto. A Bíblia não descreve o homem apenas como morto ou como estado passivo, apenas nesse sentido. Quanto ao bem, o homem está morto, está inativo, está impossibilitado de fazer qualquer coisa. Veja, para se salvar, por exemplo, que é uma bênção indescritível para um homem. Para se salvar, o homem está morto. Ninguém se salva. Por isso que nós estamos vendo essa doutrina da depravação total. Porque para o homem estando morto, ele não consegue se salvar. Então, a partir do primeiro ponto, você vai subindo o degrau do segundo ponto. Eu estou morto, por isso que eu tive que ser eleito. Uma eleição incondicional. Por isso que, por ser eleito, Deus expiou um povo para ele, limitou a expiação. E por esse povo que estava morto, que Deus escolheu, e por quem Cristo morreu, eles não conseguem resistir. É uma irresistível graça. E por não conseguir resistir, eles não conseguem falar, agora eu não quero mais Deus. Não, ele vai perseverar até o fim. É uma consequência lógica. Mas o homem está depravado em si mesmo. Por isso, para o bem, ele não faz nada. Mas você tem que entender o seguinte, olha aí. Quanto ao mal, entretanto, ele é bem ativo. O homem em seu estado de pecado é um militante, é ativo na prática do mal e na oposição a Deus. João 3, 19 e 20, vai. Muito bem, olha só o que o texto está ensinando. Ninguém faz o bem. O mundo rejeita a luz. O ser humano não é somente assim, eu estou morto, então para fazer o bem eu não faço, mas também para fazer o mal eu não faço. Não, ele está morto para fazer o bem, ele está bem ativo para fazer o mal.
É isso que a Bíblia ensina. Rejeita a luz, odeia Deus, não quer Deus, não quer a verdade. Paulo fala, suprimem a verdade, sufragam a verdade, espremem a verdade dentro de si. Fala, não, isso que a natureza está mostrando sobre um Deus e um Deus justo, eu não quero acreditar nessa verdade. Isso que Paulo ensina, capítulo 3 de Romanos. Suprimem a verdade pela injustiça dos seus próprios corações. Não é? 5,40 do João aí mesmo. Vai. Jesus está dizendo. Jesus está dizendo para aqueles hipócritas fariseus, nessa audiência dele, nesse momento aí, mas para todos os seres humanos, em modo geral. Vocês não querem vir a mim. E não querer é uma vontade, é uma decisão, é algo que a pessoa faz. É ativamente, o ser humano não quer Deus. Romanos 1, 28 a 32. Agora esse texto aí bem explicativo. Vai. Percebem a ação? Vocês percebem que o ser humano ele rejeita a verdade, no primeiro versículo que o irmão leu. E também não apenas rejeitam, mas concordam. O mundo está bem na lama, aos próprios olhos. Está tudo bem. Deus não existe mesmo, se existir, estou nem aí. Está morto para o bem, mas está bem ativo para o mal. É isso que nós precisamos entender, tá bom? Mas e aí, então diante disso, o ser humano tem ou não tem? Livre arbítrio. O que é um arbítrio ou livre arbítrio? O que é? É a capacidade do homem de julgar. Por isso, arbítrio. O que é um árbitro? É uma pessoa que tem condições de julgar o que é certo e o que é errado. Por isso que no futebol há um árbitro, para ele, de acordo com uma regra, ele decide, isso aqui está errado, isso aqui está certo, para, vermelho, amarelo, ou então continua, que está tudo certo. Inclusive em jogo de futebol de cristão tem que ter árbitro também, que o bicho pega. Muito bem, o árbitro faz isso. A arbitragem é isso, é decidir entre o certo e o errado, de forma livre, ou seja, o homem pode exercer juízo de valor contrário ou não à sua natureza. Eu estou falando o conceito de livre-arbítrio, tá? Não que eu acredite nisso aqui não, isso aqui não é a verdade. Mas esse é o conceito de livre-arbítrio. O homem escolher entre o certo e o errado livremente, sem nenhuma influência. Livremente. É a mesma coisa que colocar um árbitro palmeirense no jogo do Corinthians e Palmeiras. Quem que ele vai... No coração dele, palmeirense, do jeito que ele é. Você acha que ele não vai ser tendencioso? Ele não vai estar inclinado, eu vou usar um termo bíblico, ele não vai ter o pendor para o Palmeiras. Sabe o que é pendor? É inclinação. Você já empinou pipa? E a sua pipa está pensa? Na minha época a gente falava pensa, né? Aí você colocava um pedacinho de sacola do outro lado, porque a sua pipa estava inclinada para aquele outro lado. E você, mesmo que você dava de bico para cá, ela não vinha, que a bicha quer cair para o outro lado. Aí você tem que recolher ela, colocar um pezinho, uma sacola, alguma coisa para ela equilibrar. Aquela pipa ela está com pendor para um lado, ela está inclinada para um lado. O ser humano está inclinado para o mal, para o pecado. Para o pecado. Os arminianos sustentam que o homem em estado de pecado pode decidir por si só entre o bem e o mal espiritual. Se quiser, pode responder positivamente ao Evangelho, cooperando com a graça de Deus para a sua salvação. É assim que os arminianos pensam. Por isso acreditam no livre-arbítrio. O arbítrio do homem está livre. Não tem influência má. Por isso que, ainda que tenha a graça preeminente. O que é a graça preeminente? Os arminianos creem na graça preeminente. Ou seja, Deus prepara o coração do homem para dizer
Sim. Mas é o homem que diz? Sim. Mas o homem não diz sim. O homem recebe a graça de Deus integralmente. Não foi você que fez 50% e Deus fez 50%. Não foi você que fez 80%, Deus fez 80% e você 20%. Não foi você que fez 90%, Deus fez 99% e você 1%. Você não fez nada. Nada. O arbítrio do homem não é livre para escolher entre o bem e o mal. Como pode alguém cujos sentidos espirituais não funcionam compreender, aceitar e decidir-se contra a sua própria natureza a favor do Evangelho? Como pode um morto espiritual arrepender-se e crer? Portanto, o arbítrio do ser humano não é livre. E eu gostaria que você saísse daqui convicto dessa verdade bíblica. Porque você viu nos textos que o homem, Romanos capítulo 8, Paulo fala, o pendor do homem é para a carne, a inclinação do homem é para a carne, como muitos teólogos do passado ensinavam. O homem desce como se desse uma correnteza, como se desse uma cachoeira. O peixe, ou algum objeto, descendo o rio, ele consegue voltar? Se a cachoeira está levando ele para lá, a correnteza está levando ele para lá, ele é livre dentro para o caminho que ele está destinado, para a sua própria natureza, para aquele caminho. O homem não consegue livremente arbitrar para o bem, subir a cachoeira, voltar, querer Deus. Ele não quer Deus, aliás, ele quer nadar no mar da iniquidade. O homem existe como um ser humano moral, responsável e indesculpável pelos seus atos diante de Deus. Todos os seres humanos decidem e escolhem de acordo com seu conhecimento, índole, tendência e vontade. Logo, como a queda corrompeu a sua natureza, de tal modo que o seu conhecimento, índole, tendência e vontade foram pervertidos, ele sempre escolhe livremente, por isso ele é responsável, em rejeitar Deus e apegar-se ao pecado. Ele não escolhe Deus. Sobretudo como nós estamos vendo, sobre a salvação. É um estudo da soteriologia, sobre a sua e a minha salvação. O homem perdeu a condição de arbitrar entre o bem e o mal. Esta escolha é chamada de livre agência, ou seja, a capacidade do homem, livre agência é o livre agir. Mas esse agir, a capacidade do homem de fazer escolhas e agir somente de acordo com a sua natureza. O homem não volta à correnteza. O homem não decide por Deus. O homem não quer as coisas corretas por si mesmo, não. A não ser que a graça de Deus o ganhe. Depois da queda, todos os seres humanos agem somente de acordo com a sua natureza, agora caída. Arrependimento e fé são frutos que não podem ser produzidos por um coração corrupto. Espinheiros produzem livremente o que lhe é próprio, espinhos. Eles não precisam que nenhuma força externa os obrigue a tal. Se o Espírito Santo não agir, agora preste atenção aqui para encerrar, previamente no coração e mente do homem, regenerando-o e vivificando-o espiritualmente, ele jamais se arrependerá dos seus pecados e crerá na eficácia da expiação de Cristo. Esse é o ponto principal. Por isso que eu trago esperança para você. Você foi salvo pela graça de Deus. Não foi você que escolheu Deus, mas Deus por graça te escolheu e te regenerou e te deu nova vida. E hoje você entende a tão grande salvação que um dia alcançou você. E isso faz todo sentido na sua vida. Não por você, mas para nos quebrar, para realmente nós nos lançarmos ao chão e darmos glórias, adorarmos a Deus e sermos eternamente gratos por isso. Porque por nós mesmos nós não escolheríamos Deus. Só uma ação soberana prévia do Espírito Santo na vontade do homem pode habilitá-la a decidir-se favoravelmente a Deus, a quem antes odiava, e decidir-se contra o pecado, a quem antes amava. Aqui é um ponto que faz a diferença com relação à graça preeminente, ou à graça prévia que os arminianos acreditam. Os arminianos acreditam que o homem coopera com a salvação, por isso eles são sinergistas, ou seja, há a ação de Deus e do homem. Mas nós cremos no seguinte, no monergismo, na ação única e exclusiva de um só lado. Quem? Deus. E se Deus salva, a partir do momento em que Ele salva, você fala, eu quero Deus. Mas você só fala, eu quero Deus, porque agora você tem vida. Porque você estava morto. Mas esse eu quero Deus não é porque você, por si mesmo, decidiu. Mas porque Deus, por graça, te salvou. E espiritualmente você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora você decide favoravelmente a Deus, a quem antes odiava, e a decidir-se contra o pecado, a quem antes amava. Efésios 2, 8 e 9, alguém acha aí para a gente encerrar? E Tiago 1, 16 e 18.
É o 9. Isso. Pela graça vocês são salvos. Isso mediante a fé. E isto não vem de vós. O que Paulo está falando? A graça, a fé, ir para Deus. Não vem de nós. Não é da nossa parte. Não. Não há cooperação do homem. Não há um arbítrio livre para ele dizer, eu quero Deus então. Mas espera aí. Se o ser humano, ele não pode se decidir por Deus, por que ele é culpado diante de Deus? Como que Deus responsabiliza o homem? Eu preciso jogar essa pergunta para vocês antes de encerrar. Eu vou fazer uma analogia. Se eu devo R$1.000 para o Júnior vem me cobrar e fala, Rodrigo, quero meus R$1.000. Eu vou falar para ele, eu não posso te pagar, não tenho como te pagar. O Júnior vai falar assim, ok, você não tem como me pagar, mas você continua me devendo. O homem diante de Deus não pode falar assim, Deus, eu não tenho como te pagar. Você já determinou que eu vou para o inferno. Mas Deus vai dizer para o homem, mesmo assim você é culpado porque você me deve. A injustiça da parte de Deus? Nenhuma. Nenhuma. O homem ofende a glória da santidade de Deus todo instante. E porque o ofendido é eterno, o pagamento da ofensa tem que ser eterna. Tiago 1, 16 e 18. Vamos lá. Muito bem. Muito bem. Esse texto de Tiago mostra, para nós resumirmos, que todo dom perfeito vem do céu. Tudo aquilo que você agora espiritualmente está respondendo à graça de Deus vem do céu, não de nós mesmos, não da terra. Agora veja esse quadro aqui, ó. Houve livre-arbítrio lá antes da queda, pré-queda. Adão e Eva eram capazes de escolher pecar ou não pecar, sim ou não? Adão e Eva tinham livre-arbítrio? Tinham. E eles escolheram pecar. Pós-queda, a livre agência, ou seja, você e eu, seres humanos, incapazes de não pecar. O ser humano não consegue não pecar. Pós-queda, o ser humano é tendente a pecar, é pecador. Mas você sendo nascido de novo, pela graça de Deus, você é capaz de pecar, porque você peca, mas pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, você também é capaz de não pecar, glória a Deus. Aqui, pós-queda, no novo nascimento, você e eu somos capazes de não pecar. Ainda que sejamos pecadores. Mas na glória, o estado de glorificação, nós glorificados, nós seremos incapazes de pecar. Nós não desejaremos ofender a santidade e a glória de Deus. Não haverá resquício de nada de vontade de pecar da carne. Na glorificação nós não desejaremos e seremos incapazes de pecar. E Lutero disse então, para nós encerrarmos esse assunto, nos convertemos em filhos de Deus por meio do poder de Deus e não por alguma ação do livre-arbítrio em nós. Que essas verdades ganhem o seu coração e te convença de que você não é nada sem Deus. E se não for Deus salvando sua vida, se não fosse Deus salvando você, você não seria salvo e não escolheria Deus. Depravação total do homem. Na próxima aula veremos objeções a esse ponto, que é muito interessante também. Louvado seja Deus.